Olá, está no ar mais um Legislativo em Pauta. O meu convidado de hoje está no terceiro mandato como vereador, é o único integrante da bancada do Podemos aqui no Legislativo Pelotense e tem como principais pautas questões de infraestrutura da cidade. Seja bem-vindo, vereador Anderson Garcia. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Obrigado mais uma vez estar participando do Legislativo em Pauta, né? Já participei em outras oportunidades com outros nomes, mas eu queria iniciar parabenizando a TV Câmara por essa iniciativa. Acho que é bom para as pessoas conhecerem um pouco mais do vereador, da sua família, da sua vida fora da Câmara e também do seu trabalho, né? Que é muito importante. Até mesmo para ter essa questão de vínculos e identificação, né, vereador? Então, justamente vamos começar, né, falando um pouco isso, de família, raízes, né? O senhor é natural de Pelotas. Queria que o senhor me contasse um pouco em que bairro nasceu, essa sua história. Na verdade, eu nasci na Beneficência Portuguesa em 1977, portanto eu tenho 45 anos, sou casado há 25 anos, tenho um filho de 23 anos. Minha vida inteira quase se deu no bairro Fragata. Fragata é onde eu possuo, geralmente, mais de 50% da minha votação. Então tem uma identidade muito grande com o bairro, né? Tem muita atividade, muito trabalho desenvolvido por lá, a gente vai poder falar depois. Mas o Fragata, eu passei a minha infância, a minha juventude, trabalhei no Fragata, conheci a minha esposa no Fragata. Então, a minha vida é o bairro Fragata. Isso não quer dizer que a gente não tenha trabalho, não tenha ramificação fora do bairro, né? Até porque, como vereador, a gente não é vereador de um bairro só, a gente é vereador da cidade inteira e acaba trabalhando muito pela cidade em si. Mas se eu tiver que identificar uma localidade, seria sim o bairro Fragata. Vereador, a sua relação com a política começou em que momento? Na verdade, começou em 2008, efetivamente em 2008. Até tive uma oportunidade anterior, mas foi muito passageira, assim. Em 2008 eu conhecia o presidente do antigo PR, Partido da República, que hoje é o PL, né? E em 2008 eu disputei a eleição com o número 22022. Na oportunidade eu fiz 752 votos. E ali eu descobri que não era tão difícil, que a coisa não era tão difícil tu efetivamente ter um mandato. Aí nesse período de 2008 e 2012 eu tive o convite do então presidente Agostinho Meirelles, né, o Guto, a ingressar no PTB. E em 2012 foi uma coisa quase que engraçada, né? Na coligação nós tínhamos o que hoje é vice-prefeito Idemar Bars, tínhamos o Pedrinho, que era o da funerária, que tinha vindo de uma eleição com 4.000 votos, se eu não me engano, e depois tinha eu, né, segunda eleição, bem desconhecido, e elegia 2 na legenda, né? Então eu teria que ganhar ou do Idemar ou do Pedrinho. E a tarefa era inglória, né? Difícil. E acabou que a gente ganhou por 93 votos do Pedrinho da funerária, eu fiz 2.120 votos. Vereador, essa sua disponibilidade, vamos dizer assim, para se candidatar e vir para um mandato, isso começou também lá no Fragata, que as pessoas identificavam, né, no senhor essa referência para solucionar ou buscar soluções, Sim. né? Eu tinha um comércio na Duque de Caxias, esquina Afonso Pena, e aquele comércio quase que era uma subprefeitura, porque as pessoas ali iam, por eu já ter tido uma experiência política, por já ter concorrido, as pessoas, Anderson, tenta arrumar o poste de luz, aí conhecia as pessoas da prefeitura, ligava ali, preciso de uma fichinha no postinho, eu consigo, dá para atender aí, a pessoa sabe, aquilo ali virou um ponto. Sim. E aquilo ali me jogou para cima, né? Também teve um pouquinho a oportunidade que eu tive na prefeitura, no governo do prefeito Fetter, que eu desenvolvi o microempreendedor individual e o microcrédito. Eu fui um projeto piloto, onde eu emprestava dinheiro através da Caixa, que era a parceira financeira. A gente ali bateu todas as metas que a Caixa tinha determinado para o governo, né? Bom, e ali também emprestar dinheiro para as pessoas poderem desenvolver o seu comércio.
E eu sendo comerciante, entendendo a dificuldade, aquilo ali foi um plus. Foi exatamente aquilo ali mais a questão de ser bem conhecido no bairro, me ejetou e me fez ser vereador em 2012. Para assumir em janeiro de 13. Sim, né? 3 mandatos como vereador, mais de 10 anos já dentro do parlamento. Nesse período, muita coisa, obviamente, já presidiu uma das principais comissões, né, que é a de Constituição, Justiça e Redação. Em 2018, o senhor foi presidente da casa. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa trajetória no parlamento. Na verdade, a gente entrou em 2013, janeiro de 13, junto da eleição do ex-prefeito, agora governador do estado, Eduardo Leite, né? Então nós tínhamos uma base de vereadores ligados ao governo muito frágil, éramos 7 vereadores. Então, te confesso que aqueles 2 primeiros anos do governo Eduardo Leite, para a base, foram muito difíceis. Depois a coisa foi andando, né? O Eduardo conseguiu se comunicar melhor com a Câmara, a coisa foi crescendo e foi ficando um pouco mais fácil. A gente também, com conhecimento da casa, com conhecimento do regimento, conhecendo os vereadores, fazendo uma relação direta com os vereadores, também a gente conseguiu melhorar o mandato. E na reeleição dos vereadores reeleitos, eu fui o que mais aumentou votos em números absolutos, assim, números brutos, não em percentual. Eu fiz 3.277 votos, a gente foi o 6º mais votado. E ali sim, ali me deu uma bagagem para mim começar. Fui 2 vezes presidente da CCJ, fui presidente da Câmara em 18. É bom salientar para as pessoas que estão vendo que eu tive as minhas contas aprovadas por unanimidade, ou seja, não tem uma mácula nesses 10 anos sobre o dinheiro público, né, na qual eu fiz a gestão. E aí, por ser muito base do governo, por ser muito identificado tanto com o prefeito Eduardo quanto com a prefeita Paula nos 2 mandatos, a gente teve algumas broncas feias aqui, e isso também virou um pouco de polêmica, mas nós somos pessoas do bem, a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe para onde a gente vai. Eu tenho plena consciência que não nasci vereador e não vou morrer vereador. O senhor falou essa questão de base do governo e era justamente isso que eu queria falar com o senhor, né? O ano passado, o senhor foi o líder do governo aqui no Legislativo. Hoje, a Câmara, a maioria é composta, né, por vereadores da base do governo. Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas, até para elas compreenderem, como é que funciona essa relação, ser da base do governo e às vezes se deparar com um projeto que vem da prefeitura e que pode ser que não esteja de acordo com aquilo que o senhor trabalha, que o senhor acredita, suas convicções. Ser base do governo, num contexto geral, né, é dar condições de governabilidade para o prefeito, na questão estadual para o governador em relação à Assembleia, na questão federal para o presidente da República em relação ao Congresso. Ou seja, sempre há os identificados, né? E eu sou de um grupo político que ajudou a eleger o ex-prefeito Eduardo, ajudou a eleger a prefeita Paula nos 2 mandatos, e eu não posso negar da onde eu venho, o meu grupo político. Agora, tu tens razão quando tu falas que ser base e ser líder do governo, vamos separar, ser base não tira, né, o teu mandato, não tira as tuas convicções. Engessa um pouquinho, claro, a gente às vezes sobe na tribuna para tentar dar uma condição de vida boa para a comunidade que mais precisa, e aí tem que fazer uma crítica pontual a um secretário de obras, né, a um secretário lá de planejamento, a secretário de qualidade ambiental, que tem muitas diferenças. Agora, essa questão de tu criticar o governo também não te tira a condição de ser base, né? Ou seja, tu tem o teu mandato, tu vota junto com o governo naquelas matérias que tu acha relevantes para o município, e tu pode te abster e não votar naquelas que tu acha conflitante com o que tu pensa, né? Algumas matérias que a prefeita Paula manda para a Câmara, que eu acho que tem um viés mais de esquerda, e já quero dizer que eu sou um conservador, né? Eu me considero de direita, eu não voto. Aí tem a diferença de tu ser base e tu ser líder do governo. Essa sim é de todas as situações que eu vivi na Câmara, essa
é a mais complicada. Essa engessa mesmo o mandato, porque tu receber o convite de uma prefeita, né, eleita a primeira vez no primeiro turno, a segunda vez com uma larga vantagem no segundo turno, tu não pode desconsiderar um convite desse. Então a gente aceita. A partir do momento que tu aceita ser líder de um governo, bom, aí tu lidera tudo que ela pensa dentro da Câmara, dentro do Legislativo. E aí sim, aí fica muito feio pro líder do governo subir à tribuna e fazer um questionamento mais forte a um secretário, a própria prefeita, né? Então foi o momento mais delicado que eu passei, porque eu sempre tive essa independência, vamos botar entre aspas, sendo base, mas tendo a minha independência pessoal de saber quando votar e quando não votar. E justamente quando o senhor sobe à tribuna e grande parte das vezes trata sobre as pautas de infraestrutura, né, que são, acho que as pautas que marcam bastante seu mandato, e justamente apontando, né, algumas questões relacionadas à secretaria, e até por isso mesmo que eu toquei nesse assunto, mas claro, o vereador ele segue, independente de base e oposição, segue com a sua função de fiscalizar, de cobrar, Sim, né, por isso que... Exatamente, e principalmente fiscalizar, cobrar e defender os anseios daquela população, daquela comunidade que emprestou o voto a ti. Por exemplo, pega ali na Vila Hilda, ali, a gente divide o Fragata em sub-bairros, tá? Vai dar uns 20 sub-bairros, mais ou menos, dentro do Fragata, porque ele é muito amplo. Pega a Vila Hilda ali, a gente conseguiu asfaltar, através de um pedido nosso, né? Conselheiro Brusque, Francisco Simões, Ulisses Batinga, a gente chama de Marquesa lá, a General Vitorino. A gente conseguiu na Gotuso, com uma emenda do deputado Maurício Zedric, asfaltar a rua Epitácio Pessoa. A gente conseguiu participar ativamente da remodelação da Avenida Duque de Caxias, né? A gente fez algumas obras ali, muito participou, na verdade. Quem executa é o governo municipal. Mas a gente participou através de um pedido nosso, através de uma luta da comunidade, sabe? A gente conseguiu muita coisa. E sabe como é que a gente trabalha? Eu vou lá na comunidade, aí um grupo de moradores me pede. Eu marco uma reunião com a prefeita e levo os moradores. Porque essa reivindicação não é só minha. Eu não moro naquelas ruas que foram atendidas pelo governo, né? São aquelas pessoas que estão ali, que me emprestam um voto. Então eu devo a elas essa satisfação. E geralmente, como eu estou expondo aqui, sempre na área de infraestrutura. Porque as pessoas, às vezes, nessas ruas que eu citei, não conseguiam sair de casa no inverno. Porque tinha barro, tinha água pela canela, era frio, né? Um monte de coisa. A gente conseguiu fazer muita coisa ali na escola Dr. Alcides de Mendonça Lima, onde meu filho fez o primeiro grau inteiro. A gente fez muita coisa a gente fez aquela calçada da frente do colégio Brum de Azeredo. Sabe aquelas pedras que tiraram do antigo calçadão, aquelas redondas, estavam atiradas lá no pátio da Secretaria de Obras. Eu consegui com o secretário que a gente fizesse uma calçada na escola Dr. Brum de Azeredo, ali na Manuel Lucas de Oliveira. A gente que fez aquela calçada. Eu estudei no Brum, lá quando era na Coca-Cola ainda, quem é do Fragata vai se lembrar. Ou seja, é voltado para a infraestrutura. Fora isso, tem a Paulo Guilain, que a gente trabalhou lá na Balsa, tem a maior encanação, tubulação da colônia Z3, quando meu irmão era presidente do SANEP, eu levei moradores da Z3, a gente enterrou 200 canos, aquela parte do fundo da Z3, onde tinha dado um alagamento, as pessoas perderam, carregavam camas, assim, perderam quase tudo. Hoje em dia não fica uma água parada lá. E é isso que a gente fala. Infraestrutura, e a gente está conseguindo sair do bairro e atingir toda a cidade. Não, e o senhor tem uma frase que o senhor fala bastante, que a bandeira da infraestrutura, ela não tem projeto, ela tem muito trabalho, Exatamente. Né? Porque às vezes o vereador ele é visto ou julgado, não sei se essa é a palavra, mas enfim, pelos projetos que apresenta, né? Sim. Mas às vezes, dependendo da linha de trabalho, né, ele é muito como o senhor falou, essa questão de estar lá, de ver a necessidade. Esses dias eu estava num amigo meu ali, na Santo Miquelon, em cima da Guabiroba, e é uma rua de chão batido. E eu cheguei ali com o carro para cumprimentar ele, fazia horas que eu não via, e dei uma caminhada com ele na rua. O que veio de morador me pedir, eu não tinha projeto nenhum, para passar uma máquina. Olha só, as pessoas já desistiram do asfalto.
Elas querem que passe uma máquina, bote um saibro para dar uma qualidade para as pessoas. Então aí ali já parou o pessoal da Augusto Medeiros dos Anjos, aquelas ruas ali de trás, e a gente conseguiu ali ensaibrar, patrolar todas aquelas ruas. E às vezes tu ter projeto, principalmente pro legislativo, ele fica dependendo do governo. Então tu faz o seguinte, aquele vereador que quer trabalhar, vai pra rua, caminha do lado das pessoas, que a demanda vai aparecer e tu vai conseguir ajudar. Tu não precisa fazer um projeto, elas vão te pedir, tu vai ligar para o secretário de obras, tu vai ligar para a prefeita, vai marcar a reunião até nós conseguirmos. Esse é o resultado. Melhor do que ter projeto é ter trabalho. É verdade. Vereador, eu queria que o senhor falasse um pouco, né, da expectativa para esse ano. Falando, né, economicamente, é um ano de desafios para o município, né, algo que desde o ano passado já vem se apresentando e a gente já vem tendo consciência disso, assim, né, das dificuldades econômicas do município. Eu queria que o senhor fizesse uma análise mais ou menos disso. Assim. O município ano passado perdeu, por causa da diminuição do ICMS, só no exercício do ano passado perdeu 60 milhões de reais. Isso aí coloca em risco pagar os fornecedores, pagar salário, manter os compromissos em dia. E é uma queda de receita que tu não espera. Agora estou falando pela prefeita porque eu era líder do governo ano passado. Então, é um desafio muito grande tu recuperar aquele passivo. Na verdade, ainda não voltou, porque o ICMS ainda continua baixo, o repasse continua baixo. A gente está dependendo agora da finalização do censo, porque, para quem não sabe, o censo também ajuda no FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Ou seja, aqueles municípios com população maior recebem mais, um valor maior. Então, tudo isso emperra um pouco a atividade do Executivo. Onde entra a Câmara nessa história? A gente recebe um 12º, por lei, de 5% do orçamento do município. Né? Isso é indiferente se tiver um vereador ou 23 vereadores, que é o que Pelotas pode ter, na verdade. Acho até que se nós aumentássemos o número de vereadores, aumentaria a representatividade da comunidade. Mas isso é uma outra conversa. Cabe à Câmara não gastar todo do 10º e devolver o que puder para a prefeitura poder aí minimamente resolver esses problemas de fornecedores, de salários, que vai ser uma dificuldade, vai se aproximar um problema sério. A gente já votou o ano passado a questão do 13º, né, das pessoas ir ao Banrisul e pegar o empréstimo e a prefeitura pagar os juros. Ou seja, é um ano de desafio, mas eu acho que a Câmara vai dar o seu recado. Principalmente vai dar uma resposta à população e mais ainda, a Câmara, o Poder Legislativo, ele é o mais combatido por todos. Então a gente vai dar uma resposta também aos críticos, que tanto gostam de bater no Poder Legislativo, esse poder que é tão importante para o povo em si. É verdade, tudo passa por aqui. Tudo. Né? As pessoas, quando vão pedir uma coisa, elas não vêm pedir de graça, é porque estão precisando. E quando eu falo em pedir, não é pedir para tu pagar a conta de luz, não. Elas querem uma vaga na escola, elas querem uma rua decente, e é isso que a gente tem que devolver. Claro. Vereadora, a gente já está se encaminhando, né, para o final do nosso papo. Queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui e pedir que o senhor deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo, eleitores ou não do Anderson Garcia. Na verdade, existe muito. Eu vou iniciar, antes de dar o recado, vou iniciar meio com um desabafo, assim, né? 10 anos de mandato, existe já é tipo casamento, naturalmente existe um desgaste, vamos dizer assim, com as pessoas. Mas acreditem nos vereadores da cidade, acreditem no nosso trabalho. Aqueles que se identificam com o meu trabalho, acreditem em mim. Sou uma pessoa de família, sou uma pessoa trabalhadora, sou uma pessoa de bem, acredito nos valores da família. E, bom, assim, desse jeito, nós conseguimos muitas coisas. Que não adianta, antes de vir aqui tentar pedir ajuda a qualquer vereador, fazer uma crítica em Facebook, fazer uma crítica em qualquer rede social, porque é muito fácil. Acredite nos vereadores, venha para a Câmara de Vereadores, porque aqui não tem porta fechada. Acredito que dos 21 não tem porta fechada. Pessoas não vão sair de casa para bater na porta da prefeita.
batam aqui na Câmara, porque aqui vocês vão ser bem recebidos, aqui vocês vão ter trabalho. Se ninguém quiser atendê-los, vá ali no meu gabinete, que é o de número 4, que eu chamo que é ali no porão, ali vocês serão bem atendidos. Eu queria te agradecer, parabenizar de novo a TV Câmara por mais essa atitude, acho que está tão bonita essa reforma aqui, e parabéns ao trabalho de todos vocês. E esse programa é justamente para isso, né? Para as pessoas conhecerem mais os vereadores, essa identificação e conseguirem a gente conseguir tirar, às vezes, desmistificar, né? Aquela coisa que as pessoas têm do político, parece que é meio intocado ou não, né? Capaz, né? A gente está na rua sempre e, de novo, nós somos do bem, a gente só quer ajudar, Então é isso, o Legislativo em Pauta com o vereador Anderson Garcia fica por aqui. E você já sabe, siga acompanhando os nossos canais de comunicação para conhecer mais do vereador que você elegeu. Até mais!